nossa TV Vida de Consultor. E como anunciado, estamos aqui com o professor Rodrigo Prando, nosso querido professor lá do Mackenzie, que vai nos dar algumas dicas dessa interferência da fake news nas campanhas eleitorais, que para nós, consultores políticos, obviamente é tão importante, né? Nós estamos fazendo um teste aqui com o Belief, tá? Vamos tentar pegar a correspondência de vocês, o que vocês vão mandando, para responder, tá? Então, eu não tenho ainda muita expertise no Believe, e se por acaso falhar alguma coisa aqui, vocês me avisem depois, para mim poder ir corrigindo, tá? Muito bem, vamos ver aqui se eu consigo... Cadê a transmissão ao vivo? Não. Aqui no meu celular, não aparece, Rodrigo. Não? Não. Nós estamos testando, tá, gente? Deixa eu ver se eu pedir para vir aqui em vídeo ao vivo, o que acontece. O que acontece aqui? Não. Eu estou vendo na sua página a gente ao vivo. Então, mas eu não consigo me ver na minha página ao vivo. Então, você vai controlar as perguntas aí. Tá? Não, tranquilo. Na verdade, é o seguinte, eu estou falando com você, agora tem um delay, sim. Eu estou falando com você. Sim. Estou colocando a mão só para ver quanto tempo é o delay. Entendi. O meu celular não está pegando, a não ser que vamos ver se eu conseguir. Mas tudo bem. Gente, vamos lá. Se alguém estiver vindo, por favor, bota aí, estou vendo, tá ok, tá chegando, tá? Porque... Tem 13 pessoas visualizando aqui, pelo que eu estou vendo, e acabei de mandar. Mas então, o delay para mim aqui é tão grande que eu levantei a mão. Nossa senhora, levantei a mão faz 1 minuto, apareceu agora a mão levantada. Apareceu aqui, ó. Agora apareceu aqui. Deixa eu ver. Então, eu tô vendo a gente. 14 pessoas e já tem 3 comentários. Deixa eu tirar o áudio daqui. Eu vou tirar o áudio daqui. Porque agora eu tô me escutando de novo. Alex Costa, boa tarde. Marco Coelho, valeu. Ok, obrigado. Asabi, ok, Asabi, brigadão. Tá aí, ó, o pessoal tá vendo aqui já. Então, vamos lá. Boa tarde, Alex. É isso aí. O Alex, do Marco Coelho também, um grande consultor, o Marco Coelho, tá? Também tá por aí, viu, Breno? Não, tô vendo aqui, o Alex Costa postou no chat. Apareceu aqui. Walter Brito, Alex Costa. Maravilha, meus caros. Obrigado pela presença. Agora começou a aparecer. Então, vamos lá. Vamos começar a falar do que nós nos propomos a falar. Mestre Rodrigo Prando, essa questão de fake news. Vamos começar primeiro na interferência na pré-campanha. Como é que a fake news... Primeiro me dá um conceito de fake news, o que é, o que interfere no mundo primeiro, para depois nós levarmos, então, para a questão eleitoral. Vamos começar. Professor, fake news. O que é isso? Vamos lá. Como isso interfere na vida das pessoas? Vamos, meu amigo. Eu acho que talvez dos temas que estejam na pauta daqueles que vão se dedicar à campanha política e daqueles que estão na vida pública, poucos temas merecem tanto atenção no Brasil e também no mundo do que a produção de fake news. Então, se a gente for pensar, e você sabe disso, você é um homem de comunicação, jornalista, passou pelos veículos, jornal impresso, rádio, televisão, e hoje navega aqui nas mídias sociais, nas redes sociais, você sabe que... Fui dono de jornal. Eu fui dono de jornal. Tá vendo? Era da burguesia, dono dos meios de produção, tá vendo? Deve ter vendido o jornal antes que a classe trabalhadora tomasse os meios de produção de você, né? Era do Sindicato dos Trabalhadores. Ah, bom, então você era da alta cúpula do comando partidário. Exato, é por aí. Então, meu amigo, veja só, eu acho que a mentira, o boato, eles sempre estiveram presentes nas sociedades humanas, né? Isso é inegável, né? Usar da mentira com objetivos políticos, com objetivos de romantismo, né? Você contar uma mentira para uma mulher, para conquistá-la, falar que tem mais posses ou uma condição social que não tem, me parece que mentir sempre esteve
no bojo da própria condição humana. Tá? Deixa eu dar um adendo aí, Rodrigo. Ontem na novela passou isso, tá? Como? Ontem na novela passou justamente isso. Eu não... Para a família rica, que era rico, caramba, é filho de uma operária. Mas vamos lá. Pois é, eu não vi a novela, eu estava ontem preparando aula aqui. Uhum. Então, a grande questão é que, além da mentira, um elemento que também era muito usado era o boato. Uhum. Você espalhar um boato. E você sabe, né, por exemplo, eu que sou do interior, e a gente tinha muito isso, né, eu sempre, desde criança, eu sempre fiz campanha para candidatos lá em São Carlos, né, ajudava, né, na campanha, ia distribuir santinho e tudo mais. Eu me lembro muito, né, em algumas cidades tem aqueles bares que todo mundo frequenta, e aí você sempre mandava alguém lá, um militante, um amigo seu, para espalhar um boato, e esse boato acabava sendo compartilhado. Então, assim, e de certa maneira, atrapalhava a vida de alguém. O que mudou? Hoje você tem a fake news, que na verdade não é apenas e tão somente uma notícia falsa. Ela é, na verdade, uma notícia fraudulenta. Ela foi produzida com um objetivo muito claro de espalhar o medo, teoria da conspiração, a inverdade, para prejudicar alguém ou até mesmo para prejudicar todo um sistema. Então perceba que se a gente, antes de entrar na política, a gente for falar, por exemplo, da quantidade de fake news que nos últimos anos foram compartilhadas sobre as vacinas. Existe uma quantidade de doença que já estava erradicada e que hoje começa a voltar porque as pessoas começaram a receber fake news dizendo que a vacina causava retardo mental, que a vacina causava convulsões, causava, enfim, vários problemas que são todos mentiras. Então, veja, a coisa pode aparecer... Só para trazer um exemplo aqui de umas 3 semanas, eu não sei se você recebeu nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, mas uma prima minha me mandou um vídeo, e aí aparecia um rapaz falando assim: olá, eu sou fulano de tal e eu sou um químico autodidata. Quando ele falou que era químico, a história do vinagre. Isso. Quando ele falou que era químico autodidata, eu já parei o vídeo e já joguei fora. Depois eu fui perceber que o químico autodidata estava dizendo que o álcool em gel não limpava a mão, não higienizava e que melhor era passar vinagre. E aquilo ali ganhou, porque veja, talvez quem produziu aquilo tivesse produzido na má intenção ou na mais absoluta ignorância. Eu não sei. Talvez a pessoa, até por ser autodidata, não ter formação, não ter estudado, pudesse acreditar que houvesse ali algo de importante. Mas quem sabia que não tinha e continuou compartilhando, ajudou a disseminação de fake news. Então, perceba que geralmente tem algumas métricas. A fake news, a mentira, que é produzida com o objetivo, ela tem uma velocidade de 7 a 8 vezes mais do que algo que é verdadeiro. Uhum. Então, a fake news, ela muitas vezes é produzida para tratar de uma emoção, de um medo, de algo que caia na violência. Você mesmo, na nossa conversa dessa semana, usou um termo que eu não me lembro, que em política tem violência, sexo, alguma coisa assim. É uma frase do Javier Maza, que é um consultor americano, muito meu amigo, e ele diz que a notícia política tem que ter vez. Violência, escândalo, sangue ou sexo. Se não tiver vez, na política não é notícia. Perceba que quase a mesma lógica serve para fake news. E ela ganha uma amplitude justamente porque ela mexe com a emoção. Uhum. E tem outra coisa importante nisso. Quando a gente pega aqui o nosso smartphone, aqui, pega o nosso celular, e a gente recebe de um grupo de amigos, geralmente por conta do envolvimento emocional, você passa a dar credibilidade àquilo que você recebe. E muitas vezes repassa sem
que se possa imaginar o que se está repassando, né? Você se torna o fiador do cara, você está dando o aval, o seu aval, quer dizer, a sua credibilidade colocada na fake news. Justamente, você dá esse aval. Então, a fake news, ela pode ser uma notícia propositalmente, uma informação construída de maneira inverídica, ou ela pode ser, na verdade, algo verdadeiro que foi tirado do contexto. Vou te dar um exemplo recente. No começo da pandemia, o Dr. Drauzio Varela, quando não se sabia ainda, na verdade, não era pandemia. No começo da contaminação das pessoas pelo coronavírus, sem que a Organização Mundial de Saúde pudesse tratar disso como uma pandemia, o Dr. Drauzio gravou um vídeo dizendo, olha, por enquanto, vida normal, tome os cuidados de higiene, papapá, mas toca a vida. Esse vídeo foi do começo. Foi janeiro, dezembro. Acho que janeiro. Depois que nós passamos a ter uma guerra ideológica, especialmente pelo governo, de um lado, a questão da economia paralisada, do outro, a questão da saúde das pessoas, esse vídeo que é verdadeiro foi trazido à tona. E aí o que acontece? Embora verdadeiro, ele foi descontextualizado, ele era antigo. Então ele serve também como uma propagação de fake news. Então, assim, inegavelmente, todos nós estamos, em maior ou menor grau, suscetíveis a fake news. Quem consegue prevenir, e eu estou falando nesse panorama geral, antes da gente entrar na política, quem consegue escapar da fake news? Praticamente ninguém, porque ela chega para você, ela chega. Exato. O que você consegue é barrar a transmissão dela. Da mesma maneira que você hoje mantém distanciamento social para não contaminar outra pessoa com o vírus, exato, se chega para você uma notícia duvidosa e você tem leitura, tem capacidade crítica, tem discernimento, o que você faz? Opa, pega aqui, olha e procura, porque hoje você tem algumas instituições que elas são de check-facting, elas checam os fatos. E aí você consegue saber se aquilo é bobagem ou não. Exato. Eu digo sempre, Rodrigo, bom, primeiro deixa eu mandar um abraço para todo mundo aqui, Marco Coelho, Marcos de Tocazu, Alex Costa, legal que você falou aqui, tá ótimo o áudio e o vídeo, beleza, obrigado. Marcelo e Tocazu, um abraço. Meu querido amigo Manuel Pereira, ora pá! Mané, você tem que sair candidato a vereador, já te falei. Tauser, abraço. Alzir Luiz, aqui no Pará as notícias falsas são fotoca. Fotoca, ok, Alzir. Robson Ventura, o ministro não solicitou a recriação do protocolo de segurança sanitária ou garantia de retorno seguro no trabalho. Foi por incompetência ou foi por propósito? Fora Mandela. Oxê, Robson, você tá... Mandetta, fora Mandetta. Mandetta, meu Mandela, não Mandetta. Calma, tá bravo. Mandela já tá... Sandy, minha querida Sandy Moraes, a Sandy é a nossa consultora Hiper VIP, ok? Um beijo, Sandy. Valeu. Marlene Maia, boa tarde. Fernando Balassa, abração. Então, o que eu digo é o seguinte, a fake news existe desde os primórdios do mundo, tá? Lá na Idade da Pedra já devia ter nego fazendo fake news, tá? Para desviar, inclusive, a atenção. Quando ele tinha uma caça, por exemplo, eu devia falar para o cara, ó, lá na Pedra Grande tem um dinossauro para você caçar. E o cara ia para lá e deixava livre para ele o caminho para caçar um outro dinossauro. Então já começa aí o fake news, né? Mas eu lembro bem, os veículos, eles vão se aprimorando, a tecnologia vai avançando e a fake news vai avançando. Vamos lembrar alguns cases, tá? Ainda não entrando na área política. Lembra do caso da escola de base na televisão? Aliás, não, antes. Vamos antes. Orson Welles no rádio. Sim. A Guerra dos Mundos. No rádio. O que era aquilo, senão uma grande fake news que todo mundo acreditou, foi para a rua, causou pânico, né? Causou pânico, e era uma fake news. Quer dizer, só que ele construiu com tamanha realidade, e é isso que eu falo. O grande contaminador é a realidade que essa fake news leva, a credibilidade que ela leva. E o Orson Welles tinha credibilidade porque ele era um homem de rádio.
Depois ele foi contratado para Hollywood. Passamos, então, para a televisão. O caso da escola de base, que você lembra bem, né? Acabaram com a vida de uma família por causa de uma notícia falsa, que depois foi se averiguar que era fake news, que era falso, que não era verdadeiro aquilo que eles estavam propagando na televisão. Então, temos aí um caso de um outro veículo. E a internet? Não sei se você acompanhou, no Guarujá, uma senhora foi acusada de bruxaria e foi linchada em praça pública. Ela morreu e não era nada disso. A senhora não tinha nada de bruxaria. Ela era acusada de pegar criança para fazer bruxaria. E as pessoas lincharam essa pessoa. Olha onde pode chegar uma fake news. Quer dizer, a coisa é tão importante na vida das pessoas, o Prando, que pode levar uma pessoa à morte. Veja que tamanho de contaminação e de credibilidade isso pode levar. Então, ainda não entrando, porque entrar na área de política, eu vou falar também da questão da fake news na campanha eleitoral, já que eu estou com 46 anos fazendo isso, eu sei como foram as fake news lá no começo das campanhas eleitorais. E então, eu queria só deixar isso, tá? A força de uma fake news, ela pode levar até a morte de uma pessoa, tá ok? E todos os veículos já passaram por isso. Bem lembrado, eu ia até citar o caso do Guarujá, porque tem um aspecto, meu amigo, que tem um autor que eu estudei no mestrado, que é professor de sociologia da USP, chama-se José de Souza Martins. O professor José de Souza Martins, ele tem um estudo que ele já faz há décadas sobre linchamentos, né? Sobre linchamentos no Brasil. E o professor Martins, coligindo os dados da pesquisa, consegue demonstrar que o Brasil é um dos países que mais lincham no mundo, tá? O Brasil é um dos países que mais tem linchamento no mundo. E o linchamento, ele é um crime considerado conservador. Por que conservador? Porque, geralmente, a coletividade, o grupo, se junta e faz justiça com as próprias mãos, o que significa um descrédito em relação à justiça, ao sistema jurídico de um país. Então, as pessoas se reúnem e vão na condição de vigilantes. Elas vão policiar, vão primeiro vigiar, depois elas se juntam e, como justiceiros, prendem, julgam e condenam à morte. E é interessante que esse linchamento, ele tem, para além de uma punição do corpo da pessoa, ele tem também a ideia de punição da alma. Há uma história de um linchamento de um jovem que era um contumaz bandido numa região aqui de São Paulo, e ele entrou numa casa, estuprou uma senhora, estuprou a filha da senhora e estuprou a netinha, e depois as matou. E aí a comunidade pegou esse rapaz, ele foi espancado, ele teve o pênis decepado e colocado na boca, ele foi empalado, e depois, quando já chegou a polícia, tinha uma senhora com colherinha arrancando os olhos dele. Caramba! O que significa que depois de morto, a comunidade queria punir uma alma que vagaria sem enxergar por toda a eternidade. Então perceba que numa sociedade que é culturalmente violenta como a brasileira, a fake news, ela chega no extremo de ter levado ao linchamento de uma mulher por boatos que correram nas mídias sociais de bruxaria, né? É só lembrar que essa questão do linchamento, ela está inclusive na Bíblia, né? A questão de Maria Madalena. Então, é uma coisa que não é nova, não é uma coisa acontecendo agora. Tá? O linchamento veio em épocas muito remotas, quando a população pegava a justiça nas próprias mãos, quando não acreditava mais no poder judiciário, no poder de polícia, e ela fazia o que você falou. Ela vigiava, fazia a justiça, sentenciava e executava a sentença. Muito bem. Isso é medieval. É medieval. Vamos lá. Vamos entrar, então, agora na nossa fake news nas campanhas eleitorais. Vamos aí. Qual é essa interferência que existe? Eu vou começar lembrando o seguinte. Antigamente, muito antigamente, não muito antigamente,
o que se fazia como fake news? Um dia antes da eleição, eles faziam panfletos apócrifos e colocavam no comércio, denegrindo a imagem do adversário, etc. Ou mandavam pelo correio uma carta para ficar mais oficial, inclusive. A coisa era bem feita. Símbolo do governo. Se você tinha que entregar, o prefeito tinha pedido 500 casas e estava para entregar as 500 casas. E isso ia favorecer ele na campanha eleitoral. E aí o adversário fazia o quê? O adversário pegava, fazia uma carta com o emblema da Coab, com o emblema do órgão estadual que dava as casas, dizendo que estava suspensa porque o prefeito não havia cumprido isso, aquilo outro. Ou seja, criava um fake news para o dia da eleição, um dia antes, para poder fazer isso, né? Só para lembrar esses casos, que a fake news, então, não vem da internet. Não coloquem a culpa na internet por causa da fake news, em campanha eleitoral. Isso existe há muito tempo. Mestre, a palavra é sua. Só para lembrar o seguinte, em 2014... Peraí. Deixa eu só atualizar aqui. Marlene Maia, boa tarde, um abraço. Fernando Balassa, abraço. Abraço, amado, Sandy Moraes. Carlos Magno, sem mande, não gostei, não entendi. Aqui. Sem Mandetta, teríamos nessa altura um número muito maior de mortos. Bolsonaro não sabe o que diz. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite. Vamos lá. Boa tarde, mestre. Grande abraço, Marcílio. Fernando Balassa. Esse é um amigão meu aqui. Carol. Beijo, Carol. Ricardo. Agora sim, mestre, atualizamos os nossos abraços. Pau na máquina. Vamos lá, Carlos. Seguinte, 2014, eu já estava comentando política, já estava indo às rádios e televisões, né? E era o segundo turno com Dilma e com Aécio Neves. E eu acordei, saí para caminhar e tudo mais, fui buscar pão, e de manhã, aqui próximo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu moro, os postes tinham cartazes escrito assim: Aécio cheira, 3 pontinhos, cheira desemprego, cheira recessão, cheira machismo. Então perceba que esses documentos apócrifos, eles estão aí presentes, e você tem toda a razão, eles são muito antigos. A grande questão é que hoje você tem nas redes sociais a propagação da fake news na política numa velocidade incrível, atingindo um número impressionante de pessoas, e também pela existência de robôs que fazem esse serviço de disseminação de fake news e de mentira. Então, assim, tem aquela frase já conhecida de uma conferência do falecido professor de semiótica, Humberto Eco, um erudito, um cara que conhecia muito, né? Humberto Eco disse numa das suas palestras, dizesse, olha, o idiota, o imbecil lá da aldeia, o estúpido, ele sempre existiu. Ele falava uma bobagem, falava 2 bobagens, e aí tomava um tapinha na cabeça, falava, para de falar bobagem, e aí colocavam cerveja, todo mundo bebia e ia para casa. Hoje o imbecil, o idiota, ele tem uma plataforma gigante. Para o mundo gigante. Para o mundo inteiro. É uma autoestrada de fake news sem limite de velocidade. Ela vai numa velocidade impressionante. E o que acontece? A fake news derruba a reputação de alguém, estraga a vida da família daquele que foi atingido. Ela acaba contra... Imagina você, consultor político, que fez uma campanha absolutamente honesta, dentro dos parâmetros da ética da comunicação, de maneira a tratar seu adversário de forma dura, mas muito honesta, embate de ideias. E aí, aquele candidato para quem você trabalha está lá na frente e 2, 3 dias antes a fake news arrebenta todos os recursos daquela campanha, estraga tudo. Claro, a gente fala depois disso, se a equipe de campanha for boa, às vezes dá tempo de reverter, mas às vezes não dá. Tem indicativos
por conta de WhatsApp, que é difícil você conseguir mensurar o impacto do WhatsApp nas eleições, que em horas, numa madrugada, em horas que antecedem a votação, os números mudam por conta da manipulação de robôs, de sites e tudo mais. Então, assim, sempre existiram fake news, teorias da conspiração. Hoje, a gente tem inteligência artificial que cuida da disseminação de fake news. Eu me lembro que muitas vezes havia um exército de militantes virtuais que entravam na página das pessoas e ficavam provocando, Aconteceu comigo. Em 2014, vinha na minha página pessoas que solicitavam amizade e tudo mais, e depois eu via que ficava me provocando, até que eu perdesse a paciência e desse uma resposta atravessada, aí eles iam dar um print e falar, tá vendo? Olha só, esse é um professor universitário, branco, da elite dominante. Olha como, ou seja... E olho azul! Isso não é nem... Mas é para isso. Claro que eu sabia o que era e simplesmente o seguinte, eu barrava. Porque na lógica do pessoal é o seguinte, compartilha uma notícia absurda que é falsa. Aí o cara vai lá e dá um curtiu. Opa, esse aí tá do meu lado. Se o cara vai lá e começa a criticar, opa, melhor ainda, porque daqui a pouquinho ele vai entrar numas de discutir comigo, falar um palavrão, alguma coisa, eu vou dar um print e vou usar para propagar mais ainda fake news e desinformação. Exato. O que eu tenho feito, vamos só... Eu comecei a falar em televisão sobre campanha eleitoral e sobre marketing eleitoral em 1986. A primeira entrevista que eu dei foi em 86 para a TV Cultura, aliás, não, para a TV Globo. Para a TV Globo primeiro, depois da TV Cultura. Estamos falando de 1986. Então, desde lá que eu interfiro, a gente fala, a gente dá opinião, etc. Quanto à questão da fake news na campanha eleitoral, você está coberto de razão, né? Hoje, a fake news, se ela for muito bem feita, se ela tiver um fundo, uma fumaça que possa ser verdade, tá? Que ninguém comprovou ainda, tipo o que você falou aí, o Aécio Cheira. Ninguém comprovou isso, ninguém sabe, mas é um boato que surge e que vai ganhando e vira uma bola de neve e não tem como segurar. Quando vira uma bola de neve, ela vai passar em cima de você. Não tem jeito, tá? Deixa eu só falar aqui nossos abraços aqui. Vamos lá. A Sandra, já falei. Carlos Magno Oliveira, ok, já falei. Marcílio Dantas, boa tarde, mestre, abraço. Balato, ok. Carol, ok. Viviane Palmeira, grande Viviane, obrigado pela presença, querida. Cleiton, abraço, mestre. Assad Ayub está sempre com a gente. Nosso presidente é uma notícia falsa. Nosso presidente é um fake news. Carlos, posso fazer um comentário aí do Assad Ayub? Pode sim. Tá, o Assad está dizendo que o nosso presidente é uma notícia falsa. É um fake news. Eu já li, mas, Assad, há quem diga que nós elegemos um meme. O presidente é um meme da internet. Quando ele faz assim com as arminhas, a gente pode perceber que na configuração da campanha do presidente Bolsonaro ou do próprio presidente Bolsonaro, não há um discurso, não há um conteúdo, tem a imagem. É a imagem por si só. Então dá para a gente, consequentemente, pensar que nós temos um meme. E aí o que acontece? O meme não lidera, o meme não governa. Quando você tem uma situação de crise, a gente está passando o que está passando aqui. E o Eider Barata falou 2 feras, valeu também, meu caro Barata. Obrigado. Vamos lá, Carlos, vamos tocar o barco. Eu quero... Enquanto você vai agradecendo, eu vou aqui na minha estante pegar um livro que eu quero ler um trechinho para vocês, coisa muito simples, que eu acho interessante. Você me dá um minutinho que eu só vou aqui atrás. Vou mandar aqui um abraço agora para o Eider Barata, que é nosso amigo lá do Amapá. Rafael, abraço. Opa, chegando, Rafael, beleza. Viviane, que bom, querida, que bom que você está aí, sempre me acompanhando, sempre estando com a gente. Essa questão da fake news e do meme que o Rodrigo Prando acabou de dizer é muito interessante, né? Porque ele criou uma simbologia bastante forte e em cima daquilo que as pessoas tinham como a maior arma de segurança que você podia ter, que era uma arma em casa, que era o grande discurso da segurança que ele sempre fez. Então, há ele simplesmente
colocava não só o símbolo, como as palavras, e isso conjuminava naquilo que a pessoa tinha no inconsciente, o pedido de segurança. Então, essa questão do meme foi reforçada, inclusive, com o discurso, com a postura, tudo caminhava para a mesma coisa. E é aquilo que eu ensino em sala de aula com as pessoas. A propaganda tem uma lei que chama Lei da Frequência. Você tem que ter, no mínimo 12 inputs da mesma mensagem para que as pessoas entendam aquilo que você quer passar. E ele usou isso muito bem. Cada coisa dessa, o discurso, a arminha, a postura, a colocação que ele tinha na própria internet, as respostas que ele dava. Ele criou 12 inputs que deixaram no inconsciente, no consciente do eleitor, aquilo que ele estava pleiteando, que era mais segurança. Está contigo, Brandon? Perfeito, perfeito. Você imagina aquela ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Vocês lembram quando o presidente Bolsonaro, acho que na Avenida Paulista, pega um tripé e ele fala assim, vamos metralhar a petezada. Aquilo ali tem uma força simbólica tremenda, tremenda. Você imagina que quando teve aquela entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional e ele sentou na bancada e falou que aquilo ali lembrava uma coisa que eles usam no Exército, que é uma base para artilharia e tudo mais, ele praticamente sapateou na bancada do Jornal Nacional, exato, ganhando ali uma simpatia tremenda. Deixa eu aqui acompanhar uma coisa aqui, ó. Antes de você ler aí no seu livro, só para a gente matar essa charada aí, é fora da questão do fake news, mas cabe direitinho no que nós estamos falando aqui. Eu sempre falo para os candidatos que a gente trabalha e dá consultoria, de que ele tem que ter uma mensagem final sempre. Sempre que você terminar um comício, uma reunião, uma entrevista, seja o que for, você tem que ter uma frase final que vai sempre em encontro à imagem que você está passando, a tudo que você está querendo passar, ao seu plano de governo. Ele vai, os 12 inputs, tá? Ele vai colaborar com isso. E essa frase, essa mensagem final, é muito usada nos Estados Unidos pelos candidatos, eu que acompanhei as 3 últimas campanhas americanas, toda vez que um candidato terminava, seja o que for, a frase vinha. E era sempre a mesma frase. Porque essa frase vai remeter sempre àquilo que você está propondo. E o Bolsonaro fez isso muito bem. Toda vez que ele se manifestava, até na cama, operado, a frase vinha sempre. Sempre vinha. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, procurem colocar no candidato de vocês, ou vocês que são candidatos, procurem colocar uma frase, uma mensagem final sempre que você terminar. Seja um comício, seja uma reunião, seja uma entrevista, seja o que for. Tem que ter uma frase, uma mensagem que você passe, que remeta a tudo aquilo que você está propondo. Só para a gente poder matar essa charada aí, Rodrigo, vamos que vamos. Vamos lá. Ao Assad Ayub, não sei se ele está ainda aqui acompanhando a gente, com certeza, está com a gente aqui. Mas foi o Assad que escreveu: nosso presidente é uma notícia falsa. Eu vou sugerir para o Assad, sabe que vocês me perdoem, mas professor tem esse péssimo costume de ficar recomendando leitura. E como eu tô em isolamento social, eu não posso ficar falando isso para os meus alunos. Eu vou conversar com vocês aqui, mas um livro que eu sugiro que vocês leiam chama-se A Filosofia Explica Bolsonaro. É de um filósofo chamado Paulo Giraldelli. É esse livro aqui, ó. Maravilha. A Filosofia Explica Bolsonaro. Eu acho que talvez seja interessante. Mas do que eu quero discutir, e eu tenho refletido, e me fez... Porque, assim, Maianelli, sim, no começo, eu acreditava que muito daquilo que o presidente Bolsonaro falava podia ser algo que aflorava da sua espontaneidade, daquilo que as pessoas chamavam de sinceridade do Bolsonaro. E aí eu falei, caramba, mas na condição de presidente ele deveria ser menos sincero e ficar mais atento à questão da liturgia do cargo, né, da posição que ele ocupa. sim. E aí eu percebi que não era algo por acaso. E aí esse livro aqui, ó, Os Engenheiros do Caos, tá? Do Giuliano D'Ampoli. Esse livro aqui,
ele tem como subtítulo Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Olha que legal. Então, é um livrinho que tem 180 páginas e eu quero ler rapidamente, eu prometo, só o primeiro trechinho aqui na página 18. Tá, antes, o autor fala... Rodrigo, assim que você terminar de ler, por favor, coloca o nome do livro e o autor no chat para todo mundo saber qual é, tá? Vou ver se eu consigo até mandar uma foto aqui. Eu vou ver se eu... Tá legal. Mando sim. Olha só. Olha o que o autor fala. No mundo de Donald Trump, de Boris Johnson e de Jair Bolsonaro, cada novo dia nasce com uma gafe, uma polêmica, a eclosão de um escândalo. Mal se está comentando um evento e esse já é eclipsado por um outro, numa espiral infinita que catalisa a atenção e satura a cena midiática. Diante deste espetáculo, é grande a tentação para muitos observadores de levar as mãos aos céus e dar razão ao bardo. O tempo está fora do eixo. No entanto, por trás das aparências extremadas do carnaval populista, esconde-se o trabalho feroz de dezenas de spin doctors, que são ideólogos, consultores, né? E cada vez mais cientistas especializados em Big Data, sem os quais os líderes do novo populismo jamais teriam chegado ao poder. Então, existe um método, e um método muito bem pensado, especialmente nos especialistas em Big Data, que são aqueles cientistas que trabalham com um volume de dados inacreditáveis, são muitas vezes físicos e engenheiros. Então, agora quem está assistindo a gente aqui, está colocando no Facebook, está curtindo, então o Facebook está registrando. Quando você compra um livro, determinado título, ele sabe qual que é a sua preferência literária, política, ideológica. Se você curte, então, isso, o dia inteiro, gera uma quantidade enorme de dados. E esses dados são todos eles pensados e compilados e organizados para que a mensagem dos presidentes e dos políticos atinja essencialmente quem tem que atingir. Então, quando o presidente Bolsonaro sai do Palácio do Planalto e tem um grupo ali que fica aplaudindo e o jornalista, ele sabe, porque ele recebe isso de manhã, que atacar o jornalista, que criticar a mídia, que bater em alguém, gera um engajamento nas redes sociais para ele. E ele faz isso com método. Muito bom. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Nós estamos com até a Viviane, ok? Carol, um abraço. Rafael, viram na Jovem Pan ontem à noite? Não ouvi a Jovem Pan, querido. Mas, ó, eu vi. Ele vai comentar. Aguarda aí para comentar. Juliana Ribeiro, professor, agora você nos deixou ainda mais desanimado com o nosso cenário. Não, Juliana, não fica desanimada, não. Vai dar tudo certo. No final, vai acabar dando tudo certo. No Brasil sempre foi assim. Nós já passamos, Juliana... eu sou mais velho, já passei por tanta coisa. Ô, Juliana, tá tudo certo, Juliana, nem que seja daqui a 30 anos, tá? Não tem importância. São só... O Maianelli aqui é um otimista e eu sou um realista. Então, assim, eu não sei, eu espero de verdade que, ao final e ao cabo dessa pandemia, que nós, brasileiros, eleitores, possamos repensar as nossas escolhas, independente de coloração partidária, que a gente possa visualizar o político na figura de uma liderança, de um líder. Exato. E eu já conversei isso com o Carlos, acho que foi na segunda-feira, nos ressentimos da ausência de líderes, tá? Mas, Juliana, nem que demore, eu acho que ainda vai dar certo. A pergunta aqui do... Guarda um pouquinho aí, da Jovem Pan. Você ouviu a Jovem Pan? Guarda isso. Aí. Então, Ney Soares, boa tarde. A Assad está aí, ó. O Assad continua com a gente, tá vendo? Você perguntou? Josafá Afonso Carvalho, maravilha do livro, ótimo. Rafael Rangel Medeiros. Rafael manda no Amazon. Para comprar o livro, deve ser, né, Rafael? Rafael Rangel, acho que ele já colocou aqui no Amazon esse livro que você mostrou, tá? Olha, exatamente. Rafael Rangel Medeiros já colocou aí. Para quem quiser comprar pelo Amazon esse livro que você mostrou, já está o link aí.
Tá vendo? Eu vi aqui que o Rafael colocou aí, mas eu não estou vendo. Eu estou na sua página aqui, mas beleza. Não, apareceu. Se o Lícia Russo. Rafael já... Boa tarde. Mas o Rafael colocou, tá, Prandô? Tem aqui o Obrigado, Rafael. Tá, para você comprar na Amazon, ok? Ney Soares, abraço, professor Cleber Soares. Muito bem. Vai lá. Agora, a resposta da Jovem Pan. Eu vi sim na Jovem Pan, é verdade, eu acompanhei enquanto eu estava com uma janela aberta montando um PowerPoint da aula, mas o que aconteceu? De novo, o presidente Bolsonaro, ele tem a tática de bater e depois assoprar. Quando ele se torna moderado, não dura 24 horas, porque ele fez um discurso de não, vamos respeitar os governadores, vamos nos unir e tudo mais, e depois ele de novo radicaliza e parte para o enfrentamento. E as notícias dos jornais hoje, elas são, desde ontem, por conta da Jovem Pan, daquilo que o presidente, eu não sei se ele falou na Jovem Pan, mas também alguma coisa estava ali, do fato do presidente Bolsonaro ter dito que o ministro Mandetta não tem humildade. E aí o ministro Mandetta respondeu, quem tem voto fala, quem não tem tem que trabalhar. Exatamente. Então imagina que o nível está quase chegando ao insuportável da convivência dos dois. E hoje, os jornais trouxeram as últimas pesquisas mostrando que a aprovação do Mandetta subiu, obviamente a do Bolsonaro caiu, a dos prefeitos e governadores também subiu. O que significa que aqueles que encararam a pandemia como uma guerra, que enfrentaram todos os problemas de maneira transparente e séria, ganharam em termos de discurso, mas também ganharam capital político. Para mim, é cedo ainda para afirmar, mas se tudo se mantiver dentro desse parâmetro que o presidente Bolsonaro tem usado, que é o presidencialismo de confrontação, ao final desse episódio de pandemia e de isolamento social, ele permanecerá isolado politicamente e, mais do que isso, ele sai muito menor do episódio do que na entrada deste episódio de pandemia. Maravilha. Senhores, então, aqui, ó. O Cleber Souza, um abraço. O Ney Soares, também sou professor e vou comprar os 2 livros, obrigado. Euslicele Freitas. Gostei. Euslicele Freitas. Muito vivo ao vivo, infelizmente. Ficou muito triste com o cenário político atual. Eu também estou triste, mas ainda estou esperançoso. Rafael Rangel Medeiros. Sobre, sim, professores, sobre a falta de humildade e que o ministro está se referindo a ele. Certo. Prando, voltando então ao nosso tema, lembrando para o pessoal o seguinte, o nosso congresso foi adiado, tá? Nós estamos esperando aí quando vamos poder voltar a juntar pessoas num ambiente fechado para poder fazer o nosso congresso, e eu estou convidando os palestrantes do congresso a dar uma palhinha do seu tema. O tema do professor Rodrigo Prando é o tema que nós estamos abordando agora, que são as fake news. O professor Rodrigo Prando falou de Big Data. O Rodrigo Gadelha, que é seu xará, já está pautado para falar de Big Data também numa live nossa, tá? Então, eu estou convidando todos os nossos palestrantes para dar uma palhinha para vocês, e já que nós estamos aguardando o nosso congresso para ter na plenitude a palestra dos mestres que vão passar para nós essas ferramentas, tá? Então, o que o professor Prando está passando para vocês é uma palhinha, um pedaço do que ele vai aprofundar na palestra no nosso congresso, com certeza. Então, Prando, eu acho que nós cumprimos nossa meta. Deixa eu só ver aqui. Lincoln, Rafael Rangel Medeiros. Sobre a falta, já falei. Lincoln Franco, excelente comentário. Obrigado, Lincoln. Alex Costa, professores. Mas a dificuldade de retirar uma notícia falsa é muito difícil. Hoje, a nossa equipe tem 2 ações na justiça para derrubar uma, infelizmente, está com falhas na reprodução. Ou a era certa é uma maneira melhor de excluir. Olha, Alex, a minha opinião, do que eu já passei em campanhas e já combati geração de crise, já combati fake news, tá? Você tem que ter um fato verdadeiro e real. Fake news você combate com verdade, tá? Ou com uma ação que vá de encontro a acabar com a fake news. Boato, porque fake news não é mais que boato. Boato, ou você mata
no nascedouro, ele vira uma bola de neve e nunca mais você não consegue matar. Veja o caso da escola de base. Até hoje, as pessoas falam da escola de base. Até hoje. E olha quantos anos isso já aconteceu. Muito bem. Deixa eu falar para o restante do pessoal. Lincoln Franco, meu querido amigo Lincoln Franco. Abraço, querido. Gilson Araújo. Boa tarde, mestre Gilson Araújo de Itaipuaçu, Maricá. Valeu! Ernesto Aguilar Medina. Saludo, Carlos de Barranquilla, Colômbia. Acredito que o Brasil vai cancelar como suas eleições. Ernesto, no creo que haga esto, pero estamos en un compaso de espera para que podamos hacer lo que va a hacer. Porque no tenemos, quien tiene que hacer esto es el Congreso Nacional. Y entonces estamos en aguardo de que los diputados federales pueden tomar una iniciativa, porque esta cláusula es una cláusula constitucional, está en nuestra Constitución. Entonces no es simplemente un juez o un tribunal que puede modificar la ley que existe sobre las campañas electorales acá en Brasil. Entonces, estamos en aguardo para que podamos saber o que se hacer. ¿Está bien? Ok. Quem mais estamos aqui, então? Estamos lá com a Colômbia. Obrigadão, um abraço, Ernesto. Assad e Ayub, conseguimos sobreviver ao PT. Vamos conseguir sobreviver ao Bolsonaro. Fábio Caetano, boa tarde, meu professor. Fábio, obrigado. Olha, sabe, são as duas pontas. E é aquilo que a gente fala, né? O extremismo sempre é ruim. É isso, Brando? Ô, Assad, tem uma coisa que eu sempre repito quando eu estou fazendo minhas palestras e tudo mais, que é algo que eu posso tranquilamente colocar na conta do PT ou do lulopetismo. O governo Fernando Henrique Cardoso governou, né, enfim, Fernando Henrique governou o país por 8 anos. Ao final dos 8 anos, tendo o candidato do Fernando Henrique sido derrotado pelo Lula, o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique se encontraram. Lula ainda não havia assumido, mas era o presidente eleito, e ambos criaram as suas equipes de transição. Então, Fernando Henrique abriu o Palácio do Planalto para uma equipe do Partido dos Trabalhadores, do PT, que, salvo o melhor juízo, teve a coordenação política do José Dirceu, e aí os tucanos, eles apresentaram a situação do Brasil, como estavam as contas, cada ministério trouxe um balanço da sua atuação, do que precisaria ser feito no médio e no longo prazo, ou seja, foi a transição mais republicana, mais democrática que se tem notícias no Brasil. E aí o presidente Lula assume. Semanas depois, o PT, que num artigo eu já chamei de fábrica de narrativas, cria a sua primeira, não a sua primeira não, mas uma das narrativas mais impactantes e importantes. Chamaram o legado do governo Fernando Henrique de herança maldita. E eles elegeram Fernando Henrique e os tucanos não como adversários, mas como inimigos. Uhum. Qual a diferença de adversário e inimigo? Adversário na política é alguém que pode estar no campo partidário ou ideológico distante do meu, mas com ele eu dialogo, eu busco interlocução, eu construo consensos, eu posso até perder, porque a discussão muitas vezes vai para a questão majoritária, né? Eu até vou perder algo, mas eu dialogo. E o meu adversário hoje pode ser um potencial aliado amanhã, porque os ventos da política mudam com uma rapidez enorme. O inimigo, não. O inimigo, eu não dialogo. Com o inimigo, eu não tenho contato. O inimigo deve ser eliminado. Então, o lulopetismo transformou o PSDB no inimigo. Criou esta divisão nefasta, que hoje tem também contribuído para piorar o cenário político brasileiro, entre nós e eles. Nós, virtuosos, límpidos, éticos, corretos, e eles, os outros, nossos inimigos, contra o povo, a favor da desigualdade, neoliberais, ou seja, quantos adjetivos você quiser colocar. O que acontece? O presidente Bolsonaro não criou essa onda de ódio, mas ele surfou muito bem nela. A prancha de surf do Bolsonaro, para isso, ela é espetacular. É aquelas ondas gigantes
lá na Polinésia, que o cara fica de pé, cabe quase uma casa. E o Bolsonaro... Não, você não é surfista. Você não é surfista. Desculpa, as maiores ondas não sou. Em Nazaré, em Portugal, rapaz. Que seja, pois é, mas é que eu já vi essa prancha, eu vi essa prancha num documentário uma vez do pessoal na Polinésia usando. E aí o que acontece? O presidente Bolsonaro consegue surfar nesta onda de ódio. Então, a gente vivencia uma conjugação na política hoje de fake news, de pós-verdade e de muito ódio. Cada um tem que saber, na hora de fazer o acerto de contas, quanto colocou para criar este ambiente. Vocês devem ter visto ontem que houve uma troca via Twitter de uma fala do ex-presidente Lula e depois do governador Dória. E sempre foram, historicamente, adversários. Eu até já disse isso algumas vezes, que o Dória foi bolsonarista antes do Bolsonaro existir, porque o Dória, na eleição municipal, batia mais no Lula do que falava das questões relacionadas ao município de São Paulo. Então, ele se afastou absolutamente do diálogo com o PT e ganhou do Haddad no primeiro turno, depois deixou a prefeitura e foi ser candidato a governador. Mas ontem, tanto o Lula quanto o Dória parece que chegaram até um termo dizendo o seguinte: olha, a pandemia é maior e mais preocupante do que as visões partidárias que nos separam. Exato. Que foi o que eu escrevi num artigo que foi publicado no blog do Fausto Macedo no Estadão, e que eu espero, sinceramente, que essa pandemia nos permita superar aquilo que nos afasta politicamente para nos unir naquilo que nos dá coesão socialmente. Perfeito. Daniel Marques, um abraço. Daniel Marques Rodrigues, Fábio Caetano. Vocês não estão aparecendo aqui nesse chat, mas está aparecendo aqui no meu celular, tá? Raí Silva, ok. Fábio Caetano, boa tarde, meu professor. Lincoln Franco está assistindo. O Gibson Flores, abraço, muito bom essa live. Preliminar do Congresso. Essa é a ideia. Você pegou, você capturou, tá? É justamente isso, Gibson. A ideia é dar uma preliminar do que vai ser o Congresso, se a gente conseguir fazer, se liberarem para a gente fazer, né? Rai Silva Júnior, mestre, pode usar slogan na pré-campanha? Desde que o slogan não diga que você é candidato nem esteja pedindo voto, eu não vejo problema, porque o próprio Dória usou, né, não só o símbolo, como usou São Paulo não pode parar durante a pré-campanha, tá? Então, bons advogados para defender você, porque a oposição vai falar que não pode, mas os bons advogados vão dizer que pode e você vai ganhar com certeza, tá? Ernesto Aguilar, abraço, querido, abraço. Fábio Caetano, meu professor Fábio Caetano de Maricá, Rio de Janeiro, também está com você na live. Opa, beleza? Que maravilha. Um abraço, professor. Paulinho, esse é meu chefe, lá em Goiás, Paulinho da EPP, uma das maiores empresas de pesquisa do Brasil. O Paulinho é meu chefe, ele me leva sempre para dar palestra, congresso, seminários. Esse ano, vamos ver se ele consegue fazer, né, Paulinho? Tá difícil, mas nós vamos conseguir, vamos lá. Rai Silva Júnior, já se pode usar slogan na pré-campanha em peças para redes sociais? Já respondi. Everton, faltou na live o Reinaldo Azevedo. Olha aí, professor. Guarda aí, precisa comentar Reinaldo Azevedo, tá? E Assad, parabéns aos mestres professores, ótimo final de semana. Tá bom. Vamos só para esse comentário, então, do Prando, e eu vou encerrar, porque nós já estamos há quase 1 hora na nossa live, tanto eu, é a segunda já. Nós fizemos alguns comentários, foi na segunda, na terça? Acho que não lembro. Sobre política, eu e o Prando, que está lá no meu Face e tal, e já espalhei para todo mundo. E agora fizemos a live sobre campanha eleitoral, que era o que eu prometi para vocês. E daqui para frente eu vou convidar todos os palestrantes do Congresso a dar uma palhinha da sua palestra, para a gente sentir realmente como é que vai ser esse nosso Congresso brasileiro de estratégias eleitorais e marketing político. Antes de passar a palavra para o meu amigo, eu não estou conseguindo pôr aqui, não sei porque eu não consigo colocar. Eu estou recebendo tudo, tá legal, tá ótimo. O quê? Não, eu não... não consegue o quê? Tá aqui, já consegui. Deixa eu ver, peraí. Esse aqui, ó, é o... Eu acho que agora foi. Eu estou colocando, não sei se vai, mas enfim.
A ESPM está fazendo um curso à distância, nessa época de pandemia, que nós não podemos aglutinar pessoas, tá? E eu sou professor nesse curso, chama-se Imersão Total em Marketing Político Eleitoral, lá na ESPM. Entre lá no site, ESPM, curso Imersão Total em Marketing Político Eleitoral, vocês vão encontrar lá um curso com 8 aulas densas, tá? Aulas bastante profundas sobre campanhas eleitorais e marketing político eleitoral. Da toda terça-feira, das 19 às 22, aula um EAD com videoconferência, não é gravado e vocês veem, não, tá? É videoconferência, vocês interferem, perguntam, eu respondo, por aí vai, é curso mesmo. É um curso legal da ESPM, onde eu estou dando aula. Aqui nós temos ainda, deixa eu ver quem é que entrou ainda aqui, Edson Vasco, um abraço, Ney Soares, o Assad já falou, o Everton José Santos também, então tá aí. Edson, Maianelli, vai ter esse direito esse ano? Você tem uma campanha digital na esfera? Eu não entendi, Edson, por favor, pergunte de novo, porque eu realmente não consegui entender a sua pergunta. Vai ter esse direito esse ano? Você tem uma campanha digital na esfera? Não entendi, Edson. Traduz depois para mim poder te responder. Rafael, por aqui para você, professor, o link do curso. O link do curso. Eu tentei colocar, mas parece que não foi. Mas, enfim. Com a palavra, o professor, mestre, doutor, nosso querido amigo e irmãozão, Prando, para falar sobre a última coisa que eu passei para você. Eu já nem lembro. Não, tranquilo. Bom, como a gente já está praticamente a 1 hora e as pessoas provavelmente têm outros afazeres e daqui a pouquinho eu também tenho que fazer lição com meu filho e tem aula de educação física aqui na sala, eu tenho que afastar a mesa e tudo mais para poder fazer educação física com ele. Bom, foi um prazer enorme, tá? Essa segunda live que faço com o Maianelli aqui no Facebook. Falei para ele, bom, por que a gente não se encontra aí, não faz uma live e tudo mais, e aí ficamos de procurar. Maianelli achou aqui o aplicativo bilive.tv, deu certo. Aí eu já falei com uma prima minha psicóloga para fazermos também, ela falando do isolamento social da perspectiva da psicologia e eu da sociologia. E eu acho que a coisa... eu acho que nesse momento aí de isolamento social a gente pode se unir, se juntar por afinidades eletivas, por apreço à política, à democracia, que eu acho que o Brasil precisa disso. Para os vários que nos acompanharam e teceram elogios, fizeram perguntas, meu muito obrigado, foi um enorme prazer. Convido vocês a conhecerem o meu perfil também no Facebook, Rodrigo Prando, vocês conseguem, lá eu tenho postado praticamente os artigos que eu tenho escrito nesse momento e quase todos os outros, eu sempre posto, especialmente isolado aqui em casa com esposa e filho, eu tenho de madrugada escrito pelo menos um texto e mandado para os jornais, né, todos os dias, e eles são colocados lá no meu Facebook, sintam-se à vontade para entrar lá e me acompanhar. Mestre Maianelli, obrigado pela oportunidade, é sempre bom falar contigo, a gente não precisa ficar aqui com salamalex, com frescura, porque a gente se conheceu lá na bancada do Jornal da Cultura e foi uma afinidade imediatamente, essas poucas vezes acontece de ter isso, mas agradeço o convite, estou à disposição e a todos o meu mais forte e cordial abraço, é um abraço isolado socialmente, mas afetuoso virtualmente. Prando, só para a gente terminar, me dá uma conclusão rápida, tá? A interferência da fake news nas campanhas eleitorais. Uma conclusão rápida disso. Isso aí eu ia deixar para a palestra do Congresso, não, mas eu posso... Uma frase, só para deixar aquele gostinho de quero mais. Essa é uma frase. As minhas considerações finais são as seguintes: impossível você não ser alvo se você está numa campanha política de fake news. O que consegue lhe dar a segurança? Para mim, não é apenas ter uma boa equipe de campanha e de comunicação. O que traz o maior dado, o que é mais positivo quando você estiver numa campanha é sua trajetória. Se a sua trajetória for dada em princípios democráticos, dentro da lei, em valores republicanos, e você tiver um trabalho para mostrar, tiver uma vida pública
que seja exemplar, é difícil a fake news te derrubar. Agora, se a tua vida e a tua trajetória der brecha e tiver espaço para que os outros lhe ataquem com fake news, aí, meu amigo, você tem que pagar uma campanha, uma equipe de campanha a peso de ouro para tentar fazer milagre e malabarismo. Se a sua equipe for uma equipe muito bem produzida, muito bem concatenada, com profissionais muito bons, você até consegue, mas se a sua trajetória de vida for uma trajetória em que você tem o que mostrar, se você tem não só aquilo que o Maianelli falou, que é uma frase para fechar a sua campanha, mas que essa frase seja, na verdade, a expressão da sua própria conduta de vida, de sua trajetória, você não está imune, mas você está protegido. É como se você tivesse vacinado em relação a fake news. Tá, faltou para nós, eu sempre gosto de cumprir tudo que vem aqui. Ele pediu, o Everton pediu para falar sobre o Reinaldo Azevedo, então vai ficar aí pendente para a gente falar. Ney Soares, essa live está demais, obrigado, Ney. José Wetchi, um abraço. Edson Vasco, também, abração. Então, só para a gente terminar mesmo, agora temos que terminar, tá? Mas eu não gosto de deixar nada pendente sem resposta. O Everton pede para você, para eu falar um pouquinho do Reinaldo Azevedo. Não, eu não entendi. O que ele quer que eu fale do Reinaldo Azevedo? Porque eu geralmente leio os textos do Reinaldo Azevedo e eu gosto de como ele escreve. Nem sempre eu concordo com ele, mas ele escreve muito bem. Eu não entendi direitinho o que é a ideia do Reinaldo Azevedo. Se ele colocar aqui, sem dúvida nenhuma que eu comento. Não sei se tem alguma coisa com fake news do Reinaldo Azevedo ou se o que a gente falou das demandas que teve contra o PT, também teve contra o Reinaldo Azevedo. Acho que é isso que ele queria que a gente complementasse. Talvez seja. O Reinaldo Azevedo bateu de frente com o Lula e o PT há muito tempo, só que ele tem também batido de frente com o bolsonarismo, não é? Eu não conheço nada que seja em relação ao Reinaldo Azevedo desabonador. Agora, eu também não sou amigo, não conheço ele. Agora, uma coisa eu respeito, ele tem um texto, ele escreve muitíssimo bem. E mais do que tem um texto bom, ele tem um texto muito lógico e muito coerente. Até não concordando com o que ele escreve, a argumentação dele é sempre muito límpida e cristalina. Agora, eu não sei efetivamente se ele queria que eu comentasse alguma coisa que o Reinaldo Azevedo escreveu ontem ou hoje, que aí eu não acompanhei. Eu fico devendo, mas ele pode mandar depois para mim a pergunta ou uma coisa no Facebook que eu respondo com o maior prazer. Maravilha. Josué Vete, professor, Carlos Sérgio. Você fala Carlos Sérgio, eu estava pensando aqui quem era Carlos Sérgio, Josué. É o Monteiro, eu conheço ele como Monteiro. Então, é o Carlos Sérgio Monteiro. Ele fez ontem uma live muito legal, nosso diretor do Amapá. Aliás, os diretores da Bicop, para quem não sabe, eles foram escolhidos pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento teórico e prático em marketing político eleitoral. Qualquer um deles que se manifestar, vai se manifestar com uma sapiência, com uma categoria, com um conhecimento e uma prática muito grande. Não só prática, mas também teórica. São pessoas que estudaram o marketing, pessoas que estudaram psicologia, pessoas que estudaram para dizer, eles têm conteúdo para falar o que falou. E o Sérgio Monteiro ontem deu um show. Carlos Sérgio Monteiro deu um show na live dele. Fiquei muito feliz de ver o nosso diretor da Bicop do Amapá dando um show numa live, viu? Para nós, da Bicop, é uma satisfação tão grande, rapaz. Você não faz ideia. Chegou aqui, ó, meu amigo, o Everton comentou aqui, ele disse o seguinte, era uma sugestão de fazer uma live com o Reinaldo Azevedo. Everton, eu não conheço o Reinaldo Azevedo, mas se o Maianelli conhecer, pode convidar. Eu, por mim, faço live com quem tiver disponível. Bater papo é sempre bom. A ideia da live é falar sobre campanhas eleitorais, não sobre política. Sobre política, eu fiz uma com o Prando, falando sobre o momento atual político e tal, que é o que nós fazemos normalmente. Eles nos chamam na bancada da TV Cultura, da Record. Nós estamos sempre na televisão, os dois aqui, são dois malucos, falando um monte de coisa sobre política e sobre a atualização da política, né? E nós temos essa facilidade de estar nos meios de comunicação, colocando a nossa postura e a nossa opinião. Mas essa live que nós fazemos toda sexta-feira é sobre campanhas eleitorais, técnicas de campanhas eleitorais. E eu decidi fazer um pouquinho do nosso congresso, com cada um dos palestrantes que aceitarem vir fazer com a gente,
O Gadelha, que vai falar sobre Big Data, já aceitou. Não sei se vai ser a próxima, mas ele já está na pauta para vir aqui falar com a gente, tá? Só para a gente terminar, eu vou terminar mesmo agora. Vai prorrogar a eleição esse ano, Edson? Não sei. Estamos dependendo do Congresso Nacional. Pulou aqui, peraí, eu vou voltar. Bacana, uma ideia de vida ao lado da psicologia. Licele Freitas, ok, Licele. Raí Silva Júnior, cursos online, um dos 2 cursos online. Eu tenho um curso online que o meu querido amigo Rafael Rangel Medeiros colocou aí em cima o link. É só clicar que vocês vão lá direto no curso da ESPM, tá? Já vão cair lá. Quem mais? Eu tenho aqui o Raí Silva, ok? Everton José Santos, fazer uma live com ele, ok. Tá, sugestão, tá. Rafael Rangel, depende do Congresso, tem que alterar a lei, exatamente. Edson Bago, ok. Rodrigo Pranto, muito obrigado pela audiência e pelas questões, meu forte abraço a todos. Gente, forte abraço a todos, foi uma live sensacional, adorei. Aqui, espero que vocês tenham gostado também. A sapiência, o conhecimento, a expertise do professor Rodrigo Pranto nesse tema, para nós é fundamental, para nós que trabalhamos com campanha eleitoral, trazer à baila uma discussão dessa com uma pessoa tão ilustre como o Pranto, e que pode sempre nos acrescentar alguma coisa, e essa é a ideia da Bicop, sempre trazer alguma coisa que possa acrescentar aos consultores políticos. Os nossos consultores da Bicop, são pessoas que passaram por um crivo muito grande para poder ser consultor credenciado pela Bicop. Tanto que nós só temos 160 credenciados no Brasil todo. Se nós fôssemos aceitar todo mundo que pede, teriam mais de 1.000. Mas muita gente ainda não se capacitou o suficiente para ter o selo de qualidade da Bicop. Essa é a nossa realidade dentro da nossa associação. Muito bem, só que entrou mais alguém aqui, o César, ok, abraço. Raí Silva, parabéns aos 2, obrigado. Licele, muito obrigado pela vida, muito boa discussão. Ok, Raí Silva, obrigado. Josué Uete, obrigado. Senhores, vou encerrar realmente, muito obrigado. Como dizia o Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês. Sexta-feira que vem, 15 horas, sem falta, vocês aí, eu e mais um convidado aqui, vamos conversar sobre campanhas eleitorais. É isso aí, meu querido Rodrigo Pranto. Um abraço. Cuidado com o Henrique, tá? Cuidado com o Henrique. Tranquilo. Tá tranquilo, ok? Dá um chazinho de camomila. Acalma a coisa aqui. Um abraço, gente. Estou encerrando. Até la vista, baby. Bye, bye.